Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos um convidado especial para falar sobre algo que é do seu interesse, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E hoje não será diferente. Hoje eu tenho aqui a participação do Ilustre, porque além de ser um profissional da área da cultura, ele também é um músico. É o Anselmo Serafim, de maneira institucional, e o Anselmo... Israf, como artista. Como artista, Anselmo, que delícia Legal, recebê-lo Débora. aqui, que prazer. Pô, prazer todo meu, a minha honra de estar aqui com você também, nessa manhã, nesse dia maravilhoso, frio pra caramba. Frio, São Paulo da garoa. Eita! Legal. Ô, Anselmo, é sempre muito bom falar com o artista, porque o artista ele tem uma sensibilidade, ele consegue visualizar situações, pontos, estruturas que geralmente o empreendedor no dia a dia não tem essa facilidade, né? É verdade, Débora. Então é algo que vocês já veem um pouco, já é dom. Então, eu posso até narrar pra você, se me permite, não cortando você, mas eu tenho aqui uma história muito longa, ia demorar muito tempo pra gente bater esse papo e falar muito da minha história, mas eu me recordo do meu começo, já como artista mesmo, atuando de uma forma de empreendedor. Olha que interessante. Foi muito interessante, porque eu me recordo que naquele contato que eu tinha que fazer com os espaços para a gente poder tocar como músico, eu já logo preparei o meu cartãozinho. Olha, já tinha uma visão assim empreendedora. Entendeu? E esse cartãozinho, depois lá pra frente, nós tivemos uma Kombi, essa Kombi foi grafitada com logotipo, já que nós criamos da banda. Isso. Né? E depois criamos camisetas para sortear uns amigos que frequentavam o nosso espaço. Então, tudo isso era uma forma de fazer com que as pessoas entendessem que a gente era um produto. Isso, muito né? interessante. E Anselmo, e era meio que intuitivamente isso? Então, eu já tinha, antes de atuar bem como músico e ter aquilo como profissionalmente, eu tive meu pai como comerciante. Ah, sim. Ah, tá vendo? O exemplo veio de casa. Meu pai não era músico, mas meu pai era um bom comerciante. Aquele cara que anotava todos os custos, todos os gastos, bem detalhado, né? Uma agenda muito bem detalhada. E eu acho que essa foi a minha visão como empreendedor na música. Então eu filtrei isso, né? E como eu queria muito ser músico, né? Eu acho que automaticamente eu captei isso, né? Porque a gente tem essa, né? Não é uma intuição, muitas vezes a gente acha que tá vindo da gente, mas a gente capta, né? Isso. Né? A gente tem essa sensibilidade, né, como ser humano, de não apenas criar, mas ver o que o outro criou, né, e trazer para nós. A música tem muito isso, né? Você sempre está criando em cima daquilo que já foi criado antes. Exatamente. Ô, Anselmo, e hoje a pauta aqui é o artista como empresário de si mesmo, né? Sim. E eu acho importante, dentro da sua experiência, falar sobre um pouco essa mentalidade empreendedora no universo artístico, né? O quanto é importante aquela pessoa que pensa em trabalhar com música, ou seja, qualquer tipo de arte, ou até mesmo um artesão, já ter essa visão, né? Porque se perde muitas oportunidades por não ter um DRT, por não ter um MEI, um CNPJ. Sim, é o lado burocrático, né? O artista, ele tem de fato essa dificuldade mesmo de lidar com as coisas burocráticas, né? Então você ser um artista e ser um empreendedor não é fácil mesmo, né? Porque a questão do artista vai tratar muito a questão emocional, né? E o empreendedor, a razão. É verdade. Né? E aí você sabe que a gente tem esse lado emocional que é o lado que vai levar você suavemente, né? Todo o prazer, os aplausos, né? Aquela música que você vai mexer com o lado emocional, ver a pessoa feliz, você sendo feliz, é o palco, é aquela realização do artista. Mas para ele chegar até ali o palco, ou ele tem alguém que vai realmente, né, auxiliar, né, que é muito difícil, principalmente no começo, né, e quando você já está realmente despontando, né, então
pode ser que você encontre esse apoio. Sim. E nem sempre é o apoio que como ele chega se apresentando. Então, você cai nesses engodos da vida, né? Verdade. Então, você, para se segurar, se você tem essa habilidade com o empreendedor, você acaba fazendo os dois papéis. Então, eu tive, por um lado, talvez eu cerceei também oportunidade que talvez teria outro rumo. Sim. Mas não que pessoas viessem até mim para poder trabalhar o meu produto, né? Que eu passava a ser um músico e ser esse produto, né? Como artista de palco, músico, violão, voz, mas nem sempre me correspondia aquilo que eu necessitava. Sim. Né? Porque a gente sabe que tem muita gente também com vontade, né? De ser o representante do seu trabalho, mas nem sempre tem as mesmas necessidades que precisa para levar o artista onde ele tem que ir. Por quê? O grande empresário dentro do meio artístico, ele tem que ter primeiro o que seria as relações muito conectadas. Ótimo, ótimo. O network ali. Network pesado, forte. Né? Ele tem que ser esse cara que conhece o diretor da gravadora tal, né? O apresentador da TV tal, entendeu? Tipo, e fora isso também, o comércio pesado, né? Que tá envolvendo essa pessoa. Então, ele tem que ser o cara. O cara, um profissional multitarefa, assim. Que é o cara que é o produtor, que é o cara que é o empresário, que aí ele vai ver você nesse produto que vai encaixar o teu nome, né, para representar essas marcas, né? Ah, sim. Então, tem que ser uma pessoa, não só um bom profissional, um bom músico, um bom artista, mas também uma pessoa que saiba lidar com pessoas. Com né? pessoas. É fundamental. Né? Fundamental. Outra pergunta aqui, a valorização do trabalho artístico através da organização. Organização como um todo, nesse sentido de eu preciso mandar lá a minha proposta, o meu Media Kit para o Sesc, eu preciso... Então, eu acho que a gente vai nessa mesma linha, né? Dessa mesma fala, não vai mudando muito, não. A dificuldade do artista dessa questão burocrática de buscar, né, o MEI, acessar os editais. Inclusive, nós estamos aproveitar esse momento, nós temos aí um trabalho que aí eu posso falar agora como também, né, supervisor de cultura, né? E que nós estamos aí tentando fazer essas conexões com os artistas, né? Locais, né? E fazedores de cultura, justamente para a gente poder realmente entender os editais, como de fato eles funcionam. Não é fácil. Eu tô desdobrando isso daí e eu vejo que é muito difícil para o artista a priori. Entendeu? Tem que trazer isso numa linguagem mais didática, orientando, desmistificando alguns tudo fatos. Isso, entendeu? Porque a gente fez um primeiro encontro, né, que trouxe esse olhar para porta de entrada. Sim. Né? Aí você se cadastra na porta de entrada. Aí legal, me cadastrei, mas e aí? É só isso? Não, é só isso. Né? Aí descubro eu isso não foi tipo aleatoriamente mesmo, nessas relações. Olha, tem que estar conectado com uma produtora. Olha. E lá nessa produtora, Poxa. Você vai ter que ter o quê? Todo o seu release, né? Todo o seu histórico, seu book, Media Kit, tudo ali com essa produtora. Essa produtora que vai dar um canal para os seus editais acontecer. E a pessoa fica sem saber. Sem saber. E tudo isso nós estamos aí, inclusive eu aproveito esse momento, Débora Martins, para que você possa, num desencontro desse, estar participando com que a gente está agora preparando o segundo encontro. Nós tivemos aqui já alguns tropeços, né? Porque, gente, olha, me perdoa, mas Débora conta. Olha, é assim, eu montei esse grupo no propósito de fazer assim. Todos os artistas, me perdoa a minha ingenuidade, porque os erros, eles são muito bons, viu? A gente aprende com os erros. Sim. Né? Os erros são muito bons. E eu, naquela intuição de fazer com que o artista pudesse chamar o seu amigo artista, fazedor de cultura, e nós abrimos um grupo no WhatsApp e coloquei todos como administrador.
Entendeu? Não faça isso. Isso eu sei que é eu acho que é uma simplicidade da minha parte. Nem diria... Porque saberia eu o risco que estaria correndo. Sim. Eu saberia o risco, sim. Dizer que não, eu saberia. Né? E aconteceu o dito, né? Cujo. Você foi purinho, foi purinho. E aí, uma pessoa entrou lá, né? Agora nesse domingo, e excluiu todo mundo do grupo. Aí, todas aquelas pessoas ali se conectando, né? Que nesse projeto, aí realmente agora nós estamos novamente trazendo, né? Todo mundo faz cultura novamente. Novamente, e ainda com mais força. Então é isso, gente. Agora com uma questão que eu me identifiquei, porque a questão da internet, né, Débora, também é um processo na nossa vida. Sim. Lidar com essa ferramenta também é um processo. Você não pega assim tão rapidamente. Ela tem uma dinâmica, ela tem uma... E a vida da gente tá tão corrida... Muito corrida, é verdade. Né, que detalhes vão fazer diferença. E tem lá uma ferramenta no WhatsApp que você pode... somente eu como administrador, e você pode adicionar o amigo que você quiser, sendo meu convidado. Que maravilha. Descobri agora. Resolveu. Agora estou só eu como administrador, né? E do grupo. Isso faz parte também da palavra do empreendedor, da rede, né? Da comunicação, da rede social, né? Que você precisa dela. E estou eu como empreendedor desse trabalho do WhatsApp, né? Como lá me representando como supervisor de cultura, mas aprendendo a lidar com essa ferramenta que... Também a parte da tecnologia. Então, mas será que eu respondi o que você falou? Sim, porque é fundamental isso, né? A organização e tem a ver com o aprendizado também, né? As tecnologias, tudo que está disponível. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que você já domina, que é a parte dos vídeos. Então, a importância de documentar em vídeo, em áudio, o seu trabalho. O artista, ele precisa ter essa noção. Há artistas que simplesmente vão lá, toca num barzinho e faz uma foto e tem um vídeo lá que alguém fez e marcou. Poxa, verdade, Débora. Olha, eu sou uma experiência viva de dizer que tecnologia maravilhosa. Sim. Né? Como tem, né? A gente sabendo usar essa ferramenta, quanto proveito a gente tem tirado dela. Nós aqui hoje, né, nesse podcast, sabendo utilizar nessa ferramenta, nesse espaço tão bom, tão bonito, tão agradável, com uma iluminação boa, câmeras ótimas, né? Lá nosso operador de áudio e tudo, né? Então, e na minha época, eu vim da época do quê? Do analógico. Sim. Então, eu tenho tanta falta de tantas coisas que eu realizei e não pude registrar. Porque na época nossa do analógico, nós tínhamos uma dificuldade. Eu cheguei a gravar, contratar pessoas para gravar eu tocando no Café Piu Piu aqui, né? E eu chamei uma equipe, foi uma equipe na época para fazer... aquela JVC aqui. E gravando em beta, né? Que era uma fita como se fosse hoje, com uma qualidade maior, né, de Pix, como se fala hoje, né? Então, paguei caro para poder ter essa imagem desse Café Piu Piu. Agora, o mais triste de tudo isso, passou para mim VHS o material. Era VHS que nós tínhamos que passar no quê? Videocassete. No videocassete, né? Isso. E você armazenava esse cassete numa caixinha de PVC, aquela caixinha, para lacrar, ficar mais bem aguardado. Diga para mim, e naquelas mudanças, naquelas coisas que você faz no dia a dia, se realmente não perdi esse material. Então, perdi. Porque não tinha aquele negócio, joga pra nuvem. Não, nem tinha nuvem. Nem tinha nuvem. Então, hoje, aonde eu estou, eu tô tirando foto, eu tô filmando, e aí eu sou aquele cara chato. Nossa, tudo ele filma, tudo ele tira foto. Mas é justamente por causa disso, porque eu já perdi uma parte de uma história que podia estar sendo vista. Isso. Né? E eu só trago isso em memória, muitas delas. Né? Então, você que está hoje chegando,
com toda essa potência, com todo esse material na mão, com toda essa tecnologia, faça isso, registre tudo, né? Converse com todo. É uma câmera aberta o dia todo. Hoje é aquele vlog, né, que fala, seja esse vlog na sua vida. É isso mesmo, seja, porque você está sendo filmado todo momento. Exatamente. A nossa vida não está mais no oculto, não. Isso, então que seja mostrada a melhor parte. Melhor parte, né? Ô, Anselmo, e para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que até você vai rir, mas é a pergunta que não quer calar. Você vive de música? Nossa, como As pessoas ainda te perguntam isso. Você não trabalha, não? Você só canta? Você só toca? Então, isso começa, eu vou falar pra você. Gente, essa barreira do artista, muitas vezes, a credibilidade nem sempre começa dentro de casa. Isso. Começa por aí. Seu pai e sua mãe, eu sou da época que meus pais se preocupavam quando você ainda fosse ser um artista, qual o campo que você ia atuar e o que esse campo estava para te oferecer. É verdade. É verdade. À noite, à madrugada, né? O assédio. Sim. Né? Muitas coisas envolvem para o artista que ele pode realmente acabar se perdendo. Então, dentro de casa já começa a preocupação dos pais. Dizer, isso hoje talvez um pouco menos, mas quem tá na real, naquela época, justamente, pô, meu filho vai ser artista. Eu digo porque eu deixei a minha filha, quem conhece, a Bela Luísa Rezende, cantora, eu falei, não, eu também não quero pôr isso pra mim, quero que ela decida por ela, né? Porque eu sei que a responsabilidade é muito grande. E justamente o artista trabalha muito, muito, muito para poder levar o pão nosso cada dia, né? Ele trabalha muito, dignamente, honestamente, mas é uma vida profissional como outra qualquer. Mas devido ao horário que o artista sempre é ao contrário, então o artista vai acordar no dia seguinte, às vezes meio-dia, porque ele ficou na madrugada, chegou em casa 3, 4 horas da manhã. Sim. Então o horário dele passa a ser um horário diferente. Então ele começa a vida dele depois da meio-dia, às vezes. Isso a maioria dos artistas, todos a maioria vai para a noite, vai para a madrugada, compõe na madrugada, né? E sempre o sono do dia ele é diferenciado. Sim. Com isso já cria uma margem de que essa pessoa não trabalha. Não trabalha. Não é produtiva. Não é produtiva. Começou depois da meio-dia, pô. Trabalhador assim? começa às 4 horas da manhã. Isso. Mas ele não sabe que 4 horas da manhã o cara tava lá compondo, tava lá, né? Carregando carro. Carregando caixa de instrumento, né? Quer dizer, tem tudo isso. Então, de fato, o artista, infelizmente, eu acho que talvez em outros países pode ser que seja diferente, isso é muito discutido, muito falado, né? Mas de fato nós somos muito privilegiados mesmo, porque a gente carrega um violão, a gente canta e faz o que gosta, né? E trabalha e ganha dinheiro sim, entendeu? E ganha dinheiro. E aí o que acontece? Para quem tá no pesado, para quem tá na... Desculpa, a realidade. Para quem conhece o trabalho, porque sabe a origem da palavra trabalho? Ela essa palavra, a origem dela é pesada, vem do martírio. Né? Do sacrifício, né? Sacrifício. Então, o músico, cara, o músico tem esse privilégio mesmo. O trabalho dele é um trabalho que ele faz que ele gosta, né? Um trabalho que ele faz com prazer, né? Quem canta. Isso. E tem ainda o reconhecimento imediato, que é o aplauso. Aí ele é um cara feliz e ganha o seu dinheiro. Claro que quem vai falar isso não vai se conformar com o trabalho. É verdade. Porque o cara vive num trabalho escravo. Né? O cara conhece o trabalho como trabalho escravo. Sim. Um salário ínfimo, um salário mínimo, né? Que mal realmente dá para ele. Agora, eu digo para você, o artista ganha brincando. Se ele vai pra luta e vai pra cima, ele fazendo solo, ele tira aí um cachezinho, vamos dizer, por média, R$400. Cachê baixo. Isso. Baixo, de R$400. 2 tocadas vai pra 800. 3 vai pra quanto? 1.600. Ponto, matou o salário mínimo em 3 tocadas. Se ele souber administrar a carreira dele... Entendeu? Não tem erro. Não tem erro. Então, tipo assim... E triste desse que fala assim, você sobre... Agora, claro.
eu digo, o artista aí tem que ser o empreendedor também. Sim. Né? Porque se deixar só esse lado emocional, aí se leva muito pro lado emocional, aí a noite pode dominar esse artista, Sim. né? Aí outras coisas podem se inserir nesse artista. Como vícios E outras coisas. Demais, Gasta né? demais, vai tomar um uísque, né? Aí o cara do bar fala, não, você tem que pagar o uísque, cara, você tomou. Eu não coloquei isso pra você vir aqui e ficar gastando. Então, realmente, os seus R$ 400 não vai dar pra você ir pra casa com esse sustento. Com esse sustento. Aí realmente você vai pagar. Porque existe mesmo. Os equipamentos são caros. Sim. O instrumento não é barato. Instrumento bom paga-se um bom preço. Né? Verdade. Né? Eu tinha um violão chamado Goldan, né? Do Goldan, quem sabe que eu músico falando. Eu, na época, como eu não estava atuando naquele momento, eu passei esse Goldan para frente. Hoje eu não consigo comprar esse Goldan porque custa mais de R$ 13 mil um violão desse daí. R$ 13 mil. E tem mais. Eu estou querendo 13 por falar baixo, porque é mais para a cabeça ainda. Então, o instrumento bom, ele é caro. Né? Tem todo um investimento, né? Tem todo um investimento. Né? Equipamento não é barato. Equipamentos, caixas boas, JBL, né? Todo o microfone, né? Da Shure, essas coisas todas, não se paga preço pouco. Então, muitas vezes o artista tem que vai investir no equipamento. Né? Então, o que ele ganha, ele investe em equipamento porque ele sabe que aquilo ele precisa para poder fazer um trabalho bom. Então, de fato, o artista passa às vezes por essas questões aí. E como você faz para sobreviver? Eu já ouvi isso. Depois de tudo isso. É triste pra gente, né? Mas, enfim, a gente tem uma família... Né? Hoje eu sou muito feliz também, porque a música, todo esse trabalho que a gente tem desenvolvido, me trouxe para ser hoje um supervisor de cultura. Que eu me sinto muito honrado por isso. Né? Mas se não fosse todo esse trabalho com a arte, com a música, né? E com o empreendedorismo... Jamais teria acontecido eu acho que essa oportunidade. Não teria acontecido essa oportunidade. Por isso, você que é músico, eu acho que é importante estar sempre nesse profissionalismo, horário certo para chegar. Sim, cumprir, né? Os compromissos. Cumprir os compromissos. Né? Então, tipo assim, entender que você, mesmo que você seja esse cara muito bom, você tem que empreender. Isso. Né? E existem as regras a cumprir. As regras a cumprir. Você é um profissional, né? Um profissional. Eu conto para vocês aqui a história de que eu tinha uma falha que era produtiva. Eu tinha, por exemplo, um evento em Sorocaba, que eu não esqueço disso, né? E o evento é à noite. Mas que hora que eu saía? Eu saía bem cedo. Mas o evento é à noite, E nesse trajeto que a gente até chega, em Sorocaba não é tão longe. Não é uma questão de 10 horas de viagem. Né? Aqui. E o que acontece? Na Castelo Branco, o carro quebra. Deu tempo de a gente chamar um guincho. Olha. Né? E eu cheguei no espaço com o carro assim, ó, inclinado e guinchado. Entendeu? Mas chegou. Chegamos, descemos o carro em frente ao espaço, descarregamos todo o equipamento, né? Dali o carro ficou. Aí deu tempo de chamar o mecânico. E no outro dia, claro, nós retornamos para casa. Agora você fala assim, o cachê valeu? Não, porque eu tinha que pagar tudo aqui. Mas chegou, fez o show, cumpriu o horário. Né? Então isso para mim não foi só uma vez, viu? Não foi só uma vez isso. Né? Então eu acho que essa disciplina, essa forma de você trazer... A vida que meu pai me ensinou. Lidar, né? Com essas intempéries da vida, né? Então, você ser músico, artista, né, não é fácil mesmo. E vai ainda passar por essas questões. Quanto você ganha? Dá para você sobreviver? É demais. Eu vou ser sincero, modéstia à parte. Né? Eu tinha uma coisa também, viu, Débora Martins? Como esposo, né? Todo o dinheirinho... deixava na mão da minha esposa. Isso. Como esposa e sábio, né? Homem sábio. Aí eu deixava, então eu ganhava aquele cachê meu, aí pá,
né, deixava na mão da minha esposa. Era um sinal de dizer, olha, a noite valeu, foi boa, tá aqui, e a vida, né? Então, tipo, eu tive essa fase. E minha esposa hoje é minha parça, né? Eu estou aqui justamente para um trabalho que a gente faz, um trabalho também que tem a ver socialmente, politicamente falando. Então, junto a essa parceria, junto com ela, é que me trouxe também nesse estado que eu estou hoje, né? Porque tudo é um momento, é uma passagem, mas de aprendizado também nesse momento agora, de oportunidade. Maravilha. Anselmo, infelizmente, né? E eu falei mais do que a Débora. O nosso tempo acaba. Nós vamos ficando por aqui, né? Foi um prazer enorme recebê-lo. E com certeza em outra oportunidade nós vamos falar muito mais, porque tem história. História e falar de música, e falar da minha história como músico, para mim foi um prazer relembrar algumas coisas e trazer essa memória, porque eu estava dizendo para um amigo, a alma nossa, ela caminha através da memória. É verdade. E ela vai pro coração das pessoas que têm memória do que você fez de bom. Isso. Entendeu? Isso jamais vai. Essas pessoas carregam a nossa história. Eu tenho minha imensa gratidão pela vida, pelo presente que Deus me deu, né, pela oportunidade e os amigos que carregam essa memória da minha história. Você que não conheceu, né, fica aqui um pouquinho dessa minha fala e o convite, né, para as redes sociais. Sim, né, participe aí, né, eu estou aqui sempre nos podcasts também. A Débora será a minha próxima convidada. Oh, maravilha! E vamos fazendo essa relação que a Débora falou, esse network, né, que fala isso, né? Network, isso. Que é justamente aproximar as pessoas, trazer esse carinho, nessa relação tão boa de amizade, num espaço tão agradável como esse, que é o SampaCast. Eita! Tamo junto. E vamos criando conexões. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Selmo. Obrigado, valeu, tamo junto. Vamos lá, a Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.